Fala galera, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui com meu irmão Marcos. Bom dia para todos vocês. E com o nosso convidado especial de hoje, o irmão Renier. Hoje a gente vai falar sobre uma ordem pré-maçônica para jovens. Por quê? Por que vamos falar sobre isso no podcast de empreendedorismo? A maioria de nós não aprendemos a empreender. Nós fomos na raça brasileira muito raçudo. Empreende, a maioria não por vontade, mas por necessidade. E completamente despreparado. Dizem que para você ser empreendedor de verdade, você tem que quebrar pelo menos uma vez, né? Porque é muito na raça, mas isso não é verdade. Então, esse podcast é tratando um pouco sobre a postura do jovem no empreendedorismo. Contando que poucas escolas ensinam sobre empreendedorismo. Eu vi uma oportunidade aqui, até porque nós levamos isso para a nossa vida. Minha filha faz parte. Então, tudo que eu quero de bom para mim, eu quero para os meus seguidores, para quem assiste a gente, para todo mundo que nos cerca. Porque nós vivemos numa sociedade. Não adianta a gente ter o melhor se nem todo mundo tem acesso ao melhor. Então, essa é uma oportunidade que todo mundo pode, pelo menos, pesquisar, e eu vim aqui apresentar. Queria falar algumas qualidades também, né? Como eu já havia falado aqui, a gente entra menino e sai como homem. Por quê? Porque nessa ordem temos algumas responsabilidades. Aprendemos sobre oratória, obrigação e hierarquia, respeitar a hierarquia. Bom, agora vamos deixar um pouco o nosso convidado falar, mas linkando que qual é a força de um Demolei no empreendedorismo? Ele vem preparado já? Vamos começar do início. O que é a ordem Demolei, Renier? Explica, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Érica. Agradeço o convite, agradeço a abertura que a gente possa explanar e apresentar. A ordem Demolei, como o Marcos aqui abordou rapidamente, ela é uma escola preparatória, tá? E sabemos que a escola hoje tradicional, ela não tem, muitas vezes, nem tempo de conseguir encaixar todos esses lances, de preparar o jovem no conhecimento didático, de preparar o jovem no conhecimento financeiro, preparar o jovem para uma administração futura. Então, as instituições paramaçônicas, elas têm a finalidade hoje de estar junto com a sociedade, preparando, principalmente nesse nosso intuito, preparando o jovem para que ele possa vir a assumir essas obrigações. Então, o Eric conhece bem essa nossa história. Didáticas, empreendedores, financeiros, comunicação, gestão de projetos, são algumas das coisas que hoje a nossa ordem ela tem muita proximidade. Legal. Aqui em Sorocaba tem uma praça chamada Praça Demolei. Sim. Vocês fazem culto lá? Não fazemos culto lá. Não fazemos culto. Essa praça ela é uma dedicação da cidade para a ordem, justamente por todos os trabalhos que já foram feitos. Em Sorocaba, nossa atuação sempre foi muito grande e em nível nacional nem tem o que falar, né? Muito mais ainda. Só para abrir um parênteses aqui, essa é uma ordem, Marcos, reconhecida pela ONU. Sim. Sentiu a potência disso? Sim. Formadores e líderes, realmente. O que eu posso falar sobre isso, né? Inclusive o Emerson, que está aqui atrás na live aqui do Instagram, o Emerson aparece, o Emerson não conhecia. Pouca gente conhece, tá? É uma instituição paramaçônica. Sim. Que, se não fosse a maçonaria, é um braço da maçonaria. A maçonaria é para homens a partir de 18 anos, maiores de idade. E a ordem paramaçônica, Demolei, é para crianças a partir dos 12, de 12 a 20. Eu não conhecia e eu achei que paramaçonaria era só Demolei, na minha ignorância, algum tempo atrás, porque... E outra, eu achava que ordem iniciática só existia a maçonaria. Quando a gente é leigo, né? Porque eu vi umas lojas lá no Rio de Janeiro, lá em Caxias, tinha uns templos enormes. Eu ficava olhando e falando, meu Deus, o que eles fazem aí dentro? E hoje eu sei que ali a gente se molda, né? A gente lapida a nossa pedra para nós sermos pessoas melhores. E quando eu tive a oportunidade de levar minha filha, porque eu, na ordem, me torno uma pessoa cada vez melhor. Mas a sua filha, ela foi para qual ordem?
Minha filha foi convidada para participar da Ordem dos Arco-Íris Ah, é uma ordem, então, pré-maçônica para meninas? para meninas. Ah. Na verdade, as pessoas falam que maçonaria é só para homem, mas não é. Não. Existe as Estrelas do Oriente, que são para mulheres. Existe as Arco-Íris, filhas Seguidoras de de Jó. Seguidores de Jó, que são para meninas. Existe o Castelinho, que é para crianças abaixo de 12. Escudeiros. Escudeiros. São os escudeiros, e aí tem as abelhinhas da filha de Jó. Incrível. Então, assim, a família inteira pode fazer parte da maçonaria. Sim, não é só para homens. Depois que minha filha entrou, ela teve o convite. Se é bom para mim, eu desejo tudo de melhor para minha família também. Incentivei. Minha filha foi, não porque ela queria, ela foi para agradar o pai. Uhum. Teve sindicância, conhecia as meninas, é tudo igual. Quando ela foi pra sindicância, ela saiu de dentro do templo com os 2 olhos arregalados. Pai, eu quero. Agora eu quero, pai. Saiu em êxtase. Agora eu quero, pai. E de lá pra cá, o que melhorou nela? Compromisso, porque ela tem os compromissos lá. Caridade, porque são muitas obras de caridade. Ó, vamos fazer o evento X para arrecadar dinheiro para comprar mantimentos para a instituição X. Elas sabem que elas estão ali por caridade da maçonaria, que é a maçonaria banca. Então, tem essa consciência de que eu estou sendo ajudada, então eu também preciso ajudar dessa troca. Liderança, porque tem todos os cargos ali, e se você quiser ser líder, você tem que seguir um caminho hierárquico. Falar em público, porque você sobe lá no Oriente, você tem que falar para todo mundo. Tem as apresentações, Dia dos Pais, eu chorei, que parece que abriu a torneira e eu de tanto chorar. Incrível, assim, experiência absurda. Então ela evoluiu. E outra, diferente da escola, que você só está em convívio com crianças ali da sua faixa etária, lá nas Arco-Íris você está em contato com as meninas de 12 até 20 anos. Então você vê a responsabilidade da outra menina, você vê a fase dela, é questão de namoro, uma aconselha a outra, e a escadinha de responsabilidades. Então, minha filha, ela faz parte um pouco mais de 6 meses. Cara, a consciência dela já mudou absurdamente. Absurdamente. Incrível. Como que é feito para conseguir conhecer mais sobre a ordem? Para quem nunca ouviu falar, o que você indica assim para pesquisar, para também, porque tem muito mito, né? Tem Tudo que é muito. linkado com a maçonaria, o pessoal Criam acha que especulações. é coisas horríveis. Uhum. Da onde veio o nome Demolê? A Ordem Demolê, ela foi, na verdade, originada. Eu vou voltar um pouquinho essa história para a gente fazer a linha dela, né? Então, em 1919, nosso irmão Frank Charmeland, ele foi procurado por um irmão da loja dele para que ele pudesse tutelar a guarda de um jovem que tinha ficado órfão, né, por um acidente que os pais sofreram e tinha, nesse momento, um estado desamparado. Então, o Frank Charmeland, ele passou a tutelar esse jovem no sentido de criar ele para escolhas da vida, escolhas de trabalho, desenvolvimento humano. Em determinado momento desse progresso, notoriamente houve uma evolução muito legal e ele fez um convite para que esse menino trouxesse mais 8 integrantes para se fundar o primeiro capítulo Demolê na época, né? Então, feito isso, eles se reuniam em um templo maçônico, afinal não era patrocinado, mas sim auxiliado nesse momento pela maçonaria, não diretamente, mas pelo irmão Frank. E a partir do momento que se reuniram esses 9 integrantes ao todo, surgiu-se então a ideia de fundar-se a instituição do Demolê, que na época não tinha esse nome ainda, né? Então, um dos jovens que estavam nesse momento, com toda a história que já tinha sido recebida, ele imaginou que nada mais justo do que puxar o nome de um maçom ou algo relacionado à maçonaria para essa instituição. Foi quando surgiu o nome Demolê. O Demolê, por sua vez, ele é originário do nome Jacques Demolê. Então, o Jacques Demolê, ele foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. A Ordem dos Templários, por sua vez, ela foi, se não a maior, mas com certeza a maior ordem até hoje, que já existiu, onde ele foi morto numa fogueira por pura e simplesmente defender os seus princípios e defender a sua ordem.
né, onde uma procura do Felipe o Belo, ele tentou unificar as ordens dos Templários e as ordens dos Hospitalários, não conseguiu sucesso nessa intenção dele, e mesmo sendo um amigo próximo de Jacques de Molay, ele decidiu findar essa trajetória dele, buscando tentar unir ainda todos os patrimônios que existiam da Ordem dos Templários, que foi e é ainda a pioneira de situações financeiras, né? Tanto é que foi a primeira projeção mais próxima da utilização do cheque, por exemplo, né? Então, quando eles estiveram nessa reunião entre os 8 irmãos fundadores e mais o Frank Charmelaine, surgiu essa opinião e foi instituído pelo nome do de Molay. Então Bacana. aí surgiu o nosso nome. Você sabe de mais algum ponto sobre Jacques de Molay? Você quer contar mais alguma coisa? Olha, eu sei bastante coisa, mas... Mas eu não quero falar. Não, mas eu acho que o que ele falou já tá bom. Tá bom, né? É melhor não se Cara, aprofundar muito. Sobre o que é legal, né, para as pessoas leigas, os templários, vamos fazer uma analogia assim grosseira, tá? Foram os primeiros bancários, Isso. os primeiros banqueiros, porque era uma ordem, era a ordem armada da Igreja Católica. Vai, assim? Pode falar assim? Pode. Então, eles faziam a segurança da Igreja Católica. E eles acumulavam muitos patrimônios, mas eles tinham uma vida humilde. Então, ganhava muito dinheiro e não tinha o que fazer, guardava, acumulava, até que eles começaram a emprestar para financiar as coroas. Mas a gente tem até uma história relacionada à Ordem dos Templários, e não só o empréstimo ou, né, a própria moeda como o cheque que eles instituíram, mas eles eram responsáveis por grandes guardas de volume também. Né? Então, por exemplo, o Marcos na época queria viajar, não tinha um cofre pessoal para deixar as coisas, ele fazia esse depósito junto aos Templários, com toda a certeza de que o patrimônio, os bens que ele estava deixando ali, ele ia viajar 1 ano, ia voltar e ia estar tudo certinho no mesmo lugar e guardado. Perfeito. Então com isso financiou, só que financiou o Felipe o Belo a ponto dele ter uma dívida absurda e, enfim, ele achou melhor. O que você faz com alguém que você... Tem duas soluções, né? Quando você tem uma dívida muito grande. Ou tu paga, ou tu reza para aquela instituição lá quebrar e não te cobrar mais. Foi o que ele tentou fazer com os Templários, mais ou menos. Enfim, é isso, mas pesquisa é sempre bom. Carrega o nome de um cara que morreu queimado porque ele tinha seus princípios e não deixou não deixou ninguém subornar ele. Ele preferiu morrer do que Vamos deixar contar um os pouquinho mais segredos. forte ainda. Ele preferiu morrer a entregar os irmãos, a entregar os segredos, a entregar as riquezas. Ele preferiu morrer. A abrir mão de tudo aquilo que ele acreditava. Né? Então, quando a gente fala que o Jacques de Molay, nosso patrono, é mártir por conta disso, não é pelo simples fato de o cara foi lá o último grande mestre da Ordem dos Templários, mas porque ele teve essa hombridade de lembrar de um momento de juramento dele lá atrás e seguir isso realmente e fielmente até o final, né? Renier, você consegue falar para mim nossas 7 virtudes do de Molay? Consigo. 7 virtudes são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a pureza, a fidelidade e o patriotismo. Tá bom para você? Legal, né? Qual escola que ensina isso? Nenhuma. Não ensina, né? Não. Essa é a importância. Então, hoje em dia, se a gente colocar... Eu brinco, por exemplo, que a escola do meu filho... Quando eu fiquei sabendo que eles cantavam o hino nacional, eu fiquei muito feliz. O básico já ficou feliz. Cara, não é porque eu acho que a gente tem que reverenciar o Estado, mas a gente tem que ser apaixonado por onde a gente Pela está, pátria, sim, por onde a gente mora. Isso, sim. Isso não quer dizer ser submisso, isso quer dizer ter interesses e ter propósitos em bem comum. O que nós somos decepcionados hoje é por quem administra a nossa pátria. Mas a nossa pátria nós temos que ter orgulho. Não, a gente não pode deixar... Vou te falar bem simples. Você faz parte, você estuda numa escola. Mas ali tem um diretor que o cara não condiz. Cara, não é para odiar a escola, porque o diretor é só uma parte da administração e é temporário. Então, nós vivemos num país maravilhoso. Cara, o Brasil é maravilhoso.
Tem riqueza mineral, tem riqueza turística, tem riqueza humana, tem a miscigenação, tem uma história incrível. É um país bebê. É um bebê. O Brasil tem 500 anos, de república tem 200. A gente não pode deixar pessoas, não vou nem falar o cargos, né? Pessoas sujarem o amor que você tem pelo país. O Brasil é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Muito. E a gente enxerga isso pelas beneficências e pelas benfeitorias da maçonaria, por exemplo, com isso. Né, de querer educar, de ter uma filantropia. E essa é a parte do Demolei. Então, cara, os Demoleis, eles estudam as 7 virtudes, estudam princípio, patriotismo, liderança. Quem deve procurar saber mais sobre Demolei para participar? Veja bem, eu acho que quem deve são todos aqueles que têm o interesse de uma melhora contínua. Né? Eu falo que, inclusive foi falado isso agora no começo, né? O Demolei, ele é uma escola preparatória. Né? Não é... O ato da maçonaria financiar, patrocinar o Demolei ou as outras paramaçônicas não tem nada a ver com o ato de beneficência, não é um ato beneficente. Isso sim é uma benemerência. Né? Até acho que comentei com você essa diferença que eu acho que é necessária ser pontuada. Ele está fazendo isso em prol da sociedade, ele não está fazendo isso em prol de um ego, de uma vontade. Ele faz isso para acompanhar aquele projeto. Então é por isso que a Ordem Maçônica ela patrocina e financia, para que ela acompanhe esse projeto e crie todos os moldes de realmente se manter toda a retilínea dessa ordem. Então hoje a gente tem a Ordem Demolei, tem a Ordem das Filhas de Jó, tem a Ordem dos Arco-Íris, temos o Lawton, tem o Escoteiro, tem... que mais? Tem uma instituição específica que é só para atendimento de hospitais de câncer, construção de hospitais de câncer, e isso acho que ninguém quase deve saber. Eu mesmo vim saber há pouco tempo como que era esse funcionamento. Eu não vou falar porque eu não sei pronunciar Schneider, mas tem. É Schreider, acho. Schreider, uma coisa assim. Enfim. Então, assim, a quem compete, a quem interessa, é quem realmente tem interesse de ver o seu filho chegando na sua maioridade com a responsabilidade, com caráter, né? Com muitas vezes eu com 15 anos, quando fazia parte da ordem, me via negociando situações ali, por exemplo, tivemos a Festa das Nações, precisa ter fornecedor, precisa ter entrega, precisa ter prazo. Com já 15 anos a construir projetos. Cara, na escola ninguém vai te ensinar isso. Ninguém vai pegar na sua mão. Até hoje ainda tem algumas matérias lá de empreendedorismo, mas pouquíssimas escolas... Mas sobre construção de caráter não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E às vezes o pai e a mãe, e eu passo por isso, tá? Eu não consigo construir o caráter da minha filha sempre que eu preciso. Eu não consigo, cara. Mas porque você tem um mundo lá fora que choca com aquilo tem que você... coisas que eles escutam mais outras pessoas, né? O pai e a mãe respeitam. Não, mas... quando eu poderia, talvez eu não esteja com a cabeça ali. Eu poderia usar de exemplo para mim, mas cara, às vezes eu tô na correria, eu tô de cabeça quente, tô cansado. Então, às vezes a gente age por impulso, não pela educação, pela formação de caráter, não por ele, mas sim por mim. Então, quando tem uma instituição que está focada para isso, tu sabe que pelo menos vai ter aquela dose de virtude ali. Então, uma dúvida. Me perguntaram assim, você faz parte da maçonaria. Estranho, mas você é católico? Como que você é maçom e é católico? Eu falei, uai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou maçom e sou cristão? Então, sim. Então, minha filha, o hábito dela é escola. Então, ela estuda, ela tem educação ali, educação básica. É uma boa escola, mas é educação básica. Lá dentro ela tem uma empresa, então ela também aprende na escola sobre empreendedorismo. Minha filha, ela faz a catequese dela, então ela aprende sobre religião. E ela é da Ordem dos Arco-Íris, que ela aprende sobre os princípios, as 7 virtudes, sobre beneficência e tudo mais. Então ali a gente acha que com esse combo de escola, religião e caráter,
a gente está entregando uma pessoa muito acima da média para a sociedade. É assim que a gente constrói uma sociedade melhor, com a educação. Sem dúvida. E quando a gente entra lá, vamos dar uma recapitulada. Falou sobre o nosso patrono, né? O Jacques de Molay. Mas assim, os Cavaleiros Templários têm todo aquele paramento. O pessoal usa toda aquela roupa também ou não? Não chega a usar tudo aquilo, não. Como que o pessoal se veste lá dentro? Olha lá. Esse é o paramento do Demolay, tá? O que é paramento? O paramento, nesse caso que a gente utiliza a capa, as joias, né? Aqui não vai estar na imagem, mas existem as joias para determinado cargo. E por baixo, vamos dizer que seria o traje maçônico sem o paletó, né? Então a gente tem a camisa branca, a gravata preta, calça preta de social, cinto preto, sapato preto, meia preta. Tá, mas esse traje aí tem significado? Preto, vermelho? Ele tem todos os significados dele, mas eu acho que esse aqui não é o momento de a gente de repente trazer. Legal, né? Cara, Então, se existe- você vê a molecada montada disso aqui, é a coisa mais linda do mundo. Então, nós falamos aqui em off, né? Mas 7 de setembro teve desfile aqui em Sorocaba, costuma ter. E minha filha desfilou pelas arco-íris. E logo atrás do pavilhão das arco-íris tinham os Demolays. E eles paramentados. As arco-íris, elas usam uma bata das cores do arco-íris. Então você escolhe qual cor você quer usar. É liberado, você escolhe as 7 cores. Então tem menina que se caracteriza de azul, outra de rosa, mas é só uma bata. Bem simples. Aí quando apareceu os Demolays atrás, todo mundo, caramba, a galera de Hogwarts, os bruxinhos de Hogwarts vieram. Porque é muito imponente, né? É muito imponente. Parece uma roupa de realeza. Então, arco-íris é para meninas. Demolay para meninos. Para meninos, A partir de qual idade? 12 completos, 12 anos completos, até 21 incompleto. Então a gente fala ali que a vida do Demolay ela vai andar até o dia que ele fizer 21 anos. Porque Tá. a partir dos 21 anos ele vira o Sênior Demolay, né? Tem que ser rico? Não precisa ser rico? Não. Para aprender sobre isso tudo, aprender sobre caráter, virtude, doação. Tem que estudar em escola particular, alguma coisa? Não. Não, a única riqueza que ele precisa ter é a base do pai e da mãe que tem o interesse em criar e cuidar desse filho. Ele tem que ser livre de bons costumes também. Livre né? de bons costumes e ter interesse de melhorar. E é feita uma entrevista com a criança, com os pais. Como que funciona aí o passo a passo? Veja bem, a criança é importantíssimo que a gente vá conversar, vá ouvir, mas principalmente por a gente estar lidando com um público tão novo, a entrevista ela obrigatoriamente é acompanhada dos pais. Precisam estar aptos os pais a aceitar o ingresso também do menino na ordem, mas as reuniões sim, aí elas são exclusivamente voltadas para os Demolays e o conselho consultivo que vai acompanhar. Então o pai pega, leva a criança até aonde? No nosso caso, vai ser aqui na Rua Santa Teresa, na nossa oficina da Albert Einstein, que fica atrás da Renault da Walk Motos. Qual bairro? Vila Espírito Santo. Vila Espírito Santo. As reuniões são feitas dentro de um templo maçônico, é isso? Dentro de um templo maçônico, perfeito. Ah, Então legal. o pai e a mãe vão levar essa criança até lá num sábado ou no dia que for escolhido. Pode esperar, não tem problema nenhum, pode ficar no nosso espaço aguardando, mas a partir do momento que entrou na reunião capitular, as portas se fecham, o que acontece lá dentro é desenvolvimento justamente do Demolay e voltou ali também, vai para casa normal. Essa reunião dura quanto tempo em média, assim? Em média, 1 hora. Legal. É lógico que se existem assuntos, se existem projetos, se existem necessidades, aí acaba se delongando, né? Mas em grosso modo, em média, 1 hora de reunião. O pai e a mãe tem que ser maçom, uma coisa assim ou não? Não, no caso do Demolay não há requisito nenhum de ter que ser filho de maçom. Tá. O Marcos, se ele indicar uma criança, ele tem responsabilidade sobre ela por ser padrinho dela? Totalmente. Ah, é? Totalmente. E o Marcos indicando, ele é a primeira pessoa a fazer a linha de frente com os pais. Ele é a primeira pessoa a fazer a abordagem com a criança. A indicação tem que ser de um maçom. A indicação não necessariamente tem que ser de um maçom, ele pode ser de um Demolay também. Ah, legal. Então, lógico, tem que ter esse vínculo. Né? De repente, Renier, tenho lá o meu filho que eu queria colocar, mas eu não sou maçom. Você pode? Posso, sem problema nenhum.
E essa entrevista, vocês vão até na escola? Tem um trabalho todo, assim, ou não? Não só o pai e já é o suficiente. Tem que tirar mais de 7 no boletim para entrar no Demolei? Isso é Como uma coisa que, por mérito não, mas por resguardo, né, o conselho, os tios que vão estar envolvidos, né, os maçons que vão estar envolvidos nesse projeto, eles sempre vão ter o cuidado e a delicadeza de acompanhar realmente a criança, né, o jovem. Acho que criança acaba ficando um pouco pejorativo, né? Então, ele vai sim acompanhar, vai sim orientar, né, a respeito disso, mas assim, não é requisito que você tenha notas altíssimas, não é requisito que você, lógico, você tenha frequência, tudo isso você tem que estar, você tem que estudar, você tem que ter criação, mas não é nota de corte. Entendi. Tá. Então, o pai pega, né, o jovem, leva até a porta do templo, ele adentra o templo e participa ali da oficina, ok? Perfeito. Assim, o pai, ele pode... Então, ele entra e fica numa sala, tipo uma sala de espera. Ele pode aguardar na nossa antessala, não tem problema nenhum. Posso te falar o que acontece? A gente para o carro, minha filha desce. Tchau, filha, fica com Deus. Ela nem quer que você entre. Fica fora. Não, nas arco-íris, os pais eles podem participar. Mas não participa. Deixa a filha lá, cara. Vai fazer compras. Mas que vai pai? descansar. O Mas eu pai acho- maçom ou Pai e mãe. pai... Não. Nas arco-íris, pode. qualquer pai pode. Pai e mãe. Pai e mãe pode. Irmão, não. É que veja bem, eu acho que essa situação do acompanhar, ela pode acabar prejudicando ao invés de ajudar. Sim. Né? Até o Eric falou uma coisa aqui que eu ia puxar um gancho que eu acho. Eu acho que é aí que tá o charme da ordem, né? Você falou, às vezes escuta mais pessoal fora de casa. E é verdade. Sim. Isso eu tô falando assim, por experiência própria. Eu convivi muito tempo dentro de capítulo. Né? Convivi muito tempo em eventos, em jogos. Então, assim, quando a gente escuta do tio que tá lá com a gente nesse caso, faça assim, faça assado, é muito diferente do que a gente vai ouvir em casa. Então, por isso que eu falo, às vezes atrapalha. Sim. Porque você vai ter alguém ali responsável, seu pai e sua mãe te acompanhando, você acaba tendo um pouco mais de inflexibilidade para falar, né? Você vai trabalhar de uma maneira, pô, meu pai tá aqui, minha mãe... É diferente. Então, o acompanhar, às vezes, eu acho que o melhor que pode ser feito, deixei, voltei, vou participar de tudo que existe por trás das cortinas, né? Seja um evento, seja preparação, seja no nosso caso, um ágape. Né? E envolve de fato. Muito. O que é envolve ágape? muito. O ágape é um momento de descontração depois das reuniões. Ah, então além de É rolar a celebração. oficina, eles ficam ali interagindo entre eles ali, conversando, comendo um salgado. Vai acontecer, meu irmão, de um dia falar assim, pô, hoje vai ter um jogo depois da reunião, vamos pegar um salgadinho, um refrigerante aqui pra assistir? Não tem problema, vamos. Ah, não vai ter nada, mas vamos pegar um salgadinho, um refrigerante? Vamos. E assim, lá dentro, existem cargos, né? Sim. Aí tem os meninos, né? Cada um vai ter a sua responsabilidade, o seu cargo. É isso? Sim. E é cobrado forte em cima dos jovens, assim, a disciplina? Muito. É. Isso é. É aí que molda. Exatamente. É aí que molda. É na batida que o moleque deixa de ser moleque. Né? É quando a gente passa a crescer, quando a gente começa a absorver e aceitar nossos compromissos. Né? Então a gente tem lá o mestre conselheiro. Pô, quando eu fui fundador do meu capítulo, o meu primeiro mestre conselheiro, ele já era um pouco mais velho, já estava ali próximo da maioridade, mas também a gente vê que tem pleno desenvolvimento, tem muito para melhorar sempre. Mas eu já vi casos de mestre conselheiro ser muito novo. E aí você pensa, pô, mas tão novo assim assumir um cargo de responsabilidade? Vai bem. Porque ele se desenvolve, ele se modela. Assusta e vai ele indo, tem né? tios atrás dele que vão dar suporte para ele. Então ele nunca vai estar abandonado. É por isso que a gente fala. A gente exige sim os compromissos, as entregas para aquilo, mas assim, não é exigir sem estar junto. Então a Ordem de Molay e a maçonaria, elas se comunicam nesse sentido. A maçonaria ela vai suportar e orientar a Ordem de Molay.
Então nunca vai estar sozinho. Tá. E aí eles entram no capítulo e lá vai ter 3 maçons, né? Que Sim. o pessoal chama de tio. Tio. E aí eles vão direcionando a ritualística do negócio. É isso? Sim. Toda reunião é acompanhada por maçons. Por 3 tios. Nunca vai ficar Eles só chamam criança. de tios, né? Os maçons. Aqui é tio, lá nos Estados Unidos eles chamam de daddy. 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 Nunca serão só as crianças. Sempre Nunca serão terão só as responsáveis. Isso, sempre vai ter o tio responsável. Você fez uma pergunta pra ele, mas uma curiosidade. Pra você entender, os dois já participaram da Ordem de Molay, eu não. Eu entrei depois de adulto na maçonaria, direto. E eu vejo o quão diferente seria se eu tivesse a oportunidade de ter entrado como criança, se meu pai tivesse a oportunidade de ter entrado na maçonaria, porque é um formador de caráter. Mas eles têm a experiência do convívio, eu tenho a experiência como pai de uma menina que faz parte de uma entidade paramaçônica. Minha filha, na escola dela, no 5º ano, eles abrem uma empresa e eles tocam a empresa até o 3º ano do ensino médio. E eles vão tocando mesmo. E no 3º ano eles escolhem se eles querem vender a empresa ou se eles querem levar para fora da escola e fazer a empresa de verdade, CNPJ. Mas tem dinheiro, tem tudo. Minha filha tem uma empresa de brigadeiro, hoje vende picolé. Já é o 3º ano dela, da empresa. Minha filha é do RH. Ela é líder do RH. Só que estava tendo problema na equipe de vendas. Sabe o que minha filha fez? Vou tá com problema? Deixa que eu vendo. Pai, posso ficar até as 2 na escola? Porque minha aula acaba meio-dia, de meio-dia às 2 eu vou vender. Minha filha pegou, arregaçou, filho. Falou, deixa que eu vendo então. Sou do RH, eu vou vender também. Isso veio o quê? Partiu de lá, das arco-íris. Da atitude. De não ter medo. De encarar, de saber o que é empreender. De compromisso. Eu conheço caso de pais de meninas do arco-íris que a filha entrou no arco-íris e o pai gostou tanto que ele entrou para a maçonaria. A filha do arco-íris abriu as portas pro pai entrar para a maçonaria, porque o pai falou assim, nossa, olha a evolução da minha filha, quero evoluir também. Mas eu conheço, né? Lá na Arco-Íris a gente teve, na época do Demolay, a gente teve uma proximidade muito grande. Sim. Muito, muito grande. Foi muito legal essa relação. E, cara, é engraçado hoje, eu fui dar uma fuçada aquele dia, quando a gente conversou da Arco-Íris, né? Eu fui dar uma fuçada no Instagram. Os sobrenomes continuam. Então você vê que lá atrás já era antigo, né? Algumas meninas ali já eram antigas de casa, e dali pra frente todo mundo foi entrando. Sim. Então, assim, aquilo que eu queria puxar lá no começo, né? A gente não fala daquilo que a gente não conhece e a gente não replica aquilo que a gente não é apaixonado. A cada 100 demolays, um vai virar mestre conselheiro do seu capítulo. A cada 100 capelã, a cada 100 demolays que fizeram o cargo capelão, vão se tornar pastores. Então, a gente vai vendo que o desenvolvimento disso não é única e exclusivamente nisso que a gente está falando de responsabilidade, de desenvolvimento técnico, desenvolvimento de consciência, mas também serve como uma forma de aprumar a cabeça daquele jovem para o seu futuro profissional. Já testar ali as aptidões. Perfeito. Mas assim, a gente tá falando, vamos falar, só coisa boa, né? Sim. Mas não são todos que entram também, né? Tem pessoas que são barradas. Não. Existe sim casos, barramento, né? Existe. É lógico que no momento de indicação, no momento da sindicância, identificar os pontos que desabonem, né? Isso como em toda e qualquer ordem, se você existe um ponto de desabonamento da sua identidade, do seu caráter, isso pode colocar em xeque. Não, e tudo, né? Nas arco-íris, eles todos. analisam rede social. Mas é isso que eu ia falar, fez a indicação, vai ter a sindicância. A sindicância, o processo da sindicância é a conversa. Entrevista. Agora, tudo que vai acontecer por trás... A pessoa não sabe. É aquilo que a gente nem fala. Por quê? Porque vão caçar a sua vida. Vão olhar a sua rede social, vão olhar seus costumes. Até porque você entra pra família, né? Perfeitamente. A gente não deixa qualquer um entrar na nossa casa, né? Perfeitamente. Então, minha filha, assim, depois que ela entrou, as meninas falaram, ó, rede social,
não pode postar foto de decote, não pode postar foto de roupa curta, não pode postar foto bebendo bebida alcoólica. Não, Esse é pior ainda, cara. não pode. Aí, sorte que minha filha, cara, graças a Deus, não precisou tirar nada, assim. Ela já condizia. Livre de bons costumes. Ela já condizia ali da postura que pediam. Mas existe muito isso. Então, assim, às vezes o pai que é mais flexível e deixa, quando vai ver o negócio já virou uma bola de neve, quando entra pra ordem ali, volta pro prumo. Fala, pô, tem que ser assim. Então, nessa escola de formação de líderes, a gente tem disciplina, né? Tem uma certa frequência, tudo isso é registrado, né? Sim, existe uma frequência obrigatório. mínima, inclusive. Uma frequência mínima. Sim. Ok. Então, ela é patrocinada pela maçonaria, então não tem custo. Nesse no momento, seu capítulo? e no capítulo que nós vamos fundar, foi instituído que a nossa oficina ela é 100% responsável pelo custeio. Mas essa roupa bacana aqui, como é que faz? Tudo custeado também. Tudo Sério? Custeado. Delícia, né? Tudo custeado. Porra. E É claro que isso são paramentos e itens que pertencem ao capítulo. Né? Então não é que Vai levar embora Marcos e é dele. vai iniciar, ele vai receber o traje dele E vai usar em embora. festa fantasia no Isso, Halloween. pelo Não. amor de Deus. E usar né, o paramento e tirar foto e postar na rede social pode? Pode sair falando pra todo mundo que eu demolei? É secreto? É discreto? Veja, eu particularmente, tá? Isso é uma situação muito particular minha. Mas eu percebo que, diferente da maçonaria, que é uma ordem muito, e tem que ser uma ordem muito discreta, não é secreta, ela é discreta. O Demolay, ele, apesar de ter também sua descrição, eu falo que o Demolay ele tem que ser exposto. O capítulo ele tem que ser exposto, mas exposto no bom sentido, obviamente, porque ele vai ser responsável por projetos. Então, por exemplo, o Hospital do Câncer já foi muito auxiliado, o Hospital de Câncer de Barretos foi muito auxiliado pela Ordem Demolay Brasil. GEPASSE já foi muito ajudado pela Ordem Demolay Brasil e Sorocaba. Instituições em geral, Sorocaba, Piedade, Capão Bonito, Itapeva, Itapetininga, então toda a nossa região já foi atendida por algum capítulo Demolay. O capítulo Demolay é só daqui de Sorocaba? Não, hoje são mais, eu não lembro exatamente o número de capítulos, mas são mais de 110 mil membros no Brasil. Então... É só do Brasil? Não, hoje o Demolay ele é mundial, ele veio para o Brasil em 1980, com no caso agora o irmão, né, Roberto Mansur, mas ele se difundiu desde então, mas ele originou lá em Kansas. Tá. Qual foi, sabe o ano de origem, mais ou menos? Origem Do Demolay, do capítulo? 1919. Mais de 100 anos, né? 1919 foi fundado esse Centenário. primeiro lá em Kansas, e aí em 1980 veio aqui para o Brasil com Roberto Mansur, foi fundada a primeira loja, esqueci o primeiro capítulo, se não me engano, Rio Grande do Sul, não, é lá no Rio de Janeiro. Tá. Com certeza a organização paramaçônica tem os mesmos preconceitos que a maçonaria, que é religião, que não é. Que quem tiver algum preconceito e tiver dúvida e quiser tirar, pode te chamar no WhatsApp? Por favor, meu contato vai ficar disponibilizado. Temos também outros irmãos da loja lá que podem dar esse suporte, mas eu sou um canal aberto a... Você tem religião, irmão? Não professo, eu tenho uma crença. Sim. Tá? Fui criado no catolicismo, tive algumas curiosidades no meio do caminho por religiões, mas hoje eu não professo nenhuma. Você tem religião, irmão Eric? Sim. Qual é a sua Eu religião? sou cristão. Cristão. De alguma igreja específica? Não. Não? Não. Já frequentei, mas hoje eu só me mantenho cristão. Tá. Eu sou católico. Isso é para entender que não existe, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Nenhuma limitação, nenhuma. Você tem que crer que Deus existe. Você tem que crer em uma energia, você tem Uma que força crer maior, em uma né? força, você tem que ter suas crenças. Em algo maior. Mas pode ser da Umbanda, pode ser judeu, pode ser o que for. A gente não tá aqui para Eu discriminar. tive o prazer de reencontrar um irmão que esteve na minha iniciação, até você estava junto, né? Então, eu não nessa sabia data. que era ele, o Fernando. Ele mesmo. Ele E falou assim, eu queria chamar o Fernando aqui, que o Fernando da Umbanda, ele faz parte, e ele... Fernando? Fernando Coelho. Caçula. Ah. Aí Coelho, ele né? falou, foi o cara da minha iniciação? Eu falei, não, foi o cara que foi na minha regularização. Aí eu mostrei a foto dele, é ele. Eu falei, uai, não sabia. Ele fez a minha iniciação.
E ele é da Umbanda, né? Ele é da Então, Umbanda. assim, Ele tem um terreiro, ele é pé de não santo. existe limitação, não existe imposição. Ah, não, você tem que acreditar na mesma coisa que eu. Não existe isso. Tá. A gente não tá ali pra falar de religião. Não. A gente tá ali para transformar as pessoas, esses jovens em homens melhores, né? Existe até aquele presságio que os meus estudos, que o meu desenvolvimento me tornem bom o suficiente para que no momento da minha maioridade eu seja um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor para a sociedade. Exato. Tá. Irmão, seguinte, quando você era no Demolei, você lembra de algum episódio? Pode contar alguma coisa que marcou você muito naquela época? Claro que os tempos são diferentes, né? Em 2005, 2006, né? Faz Lembra algum episódio, alguma... Cara, só uma passagem assim, a gente não deixa de ser Demolê. Né? Eu me tornei sênior, infelizmente, naquele momento não pude acompanhar a evolução, porque a partir do momento que a gente vira sênior Demolê, a gente não frequenta mais a sala capitular. A gente vai partir, na verdade, daí para o suporte, que é outra coisa super legal também. Você nunca deixa de fazer parte da família. Pelo contrário, você vira um aconselhador da família. Né? Então, vamos colocar assim, eu vou trabalhar com os meninos mais novos, a fim de desenvolver eles lá dentro e lá fora, né? Dentro da sala capitular e fora da sala capitular. Mas agora, experiências que eu posso trazer, eu acho que pelo menos aí umas 3 que realmente eu vou levar pelo resto da vida. Que são os congressos, Olimpíadas e afins, né? Onde a gente se deslocava de Sorocaba, Jabuticabal, Jaú, Limeira. Era uma festa. Cara, a festa, porque a gente reúne trocentos capítulos, trocentos irmãos, né? E convive, cara, como se a gente convivesse todo dia junto. Era muito engraçado isso, eu encontrar irmãos que eu não via há 2 anos. E, pô, você abraça, beija, vai brincar, vai pros jogos, acaba jogo, vai jantar todo mundo junto, volta, tá todo mundo dormindo no alojamento junto lá, faz farra. Então, assim, essa criação, esse desenvolvimento humano, para mim, né, e eu vi que isso foi também influenciador para muitos irmãos, é um papel sadio, fundamental. é uma coisa... Muito. Legal. E aí, fora isso, um outro, e isso é um episódio particular também que eu tenho na memória para sempre, que foram as festas, né, os eventos que a gente fez a fim de arrecadação, seja lá arrecadação normal de alimento, roupa, mas principalmente os eventos onde a gente tinha que organizar as estruturas, né, tinha que correr atrás de patrocínio, tinha que correr atrás de fornecedor, como eu falei no começo, para a gente fazer funcionar. Então, por exemplo, a gente teve a Festa das Nações aqui, que participamos de 2 edições seguidas. Na época, o Cláudio... Conhece o Cláudio argentino? Sim. O Cláudio acho que nem era irmão ainda. O Cláudio, do Bar do Argentino, deu uma força pra gente, assim, descomunal. Pô, procuramos ele, a gente pegou a barraca argentina, né? A Festa das Nações, cada um recebia ali seu país, né, pra atender. Os dois anos foram da Argentina. A ajuda que ele deu pra gente de desenvolver os desenvolvimentos que a gente tinha que passar para fazer acontecer o evento, era uma turbulência que, cara, você pegar... Eu, nessa época, tava com meus 17 anos, 16 anos. É complicado. Era uma responsabilidade de adulto já. Adulto. Como o Marcos falou, é coisa que a gente não é... Na apoio. escola, a gente não é criado para fazer. Ninguém na escola pegou na minha mão e falou, vem aqui que eu vou te ensinar a empreender. Como essa... Pô, maravilhoso que a escola que a tua filha faz isso. Porque é necessário, porque a hora que sai pro mundo, o que a gente sabe fazer? Estudar. Mas não sabe praticar nada, né? Vai estudar e prestar concurso. Beleza, ótimo. Eu Mas acho não tem concurso engrandecedor. para todo mundo. Mas exatamente, não tem. O setor público não é o... E fora que cada um vai ter que lidar com a sua própria caminhada no futuro. Sim. E a até bem da psicológico, verdade né? é que o mundo é empreendedor. Né? Cara, molecada de 18 anos. Assim, eu tenho meu comércio, já rodaram mais de 120 vendedores em 4 anos comigo. Galera de 18 anos pra cima tá muito frágil, não consegue levar um não. Tu fala não, a pessoa cai em depressão. Não sabe lidar com rejeição. Não foi acostumado a isso. Na escola já mudou o papel. Antigamente, meu pai era da época da palmatória, que fazia besteira, pegava a régua e pá,
O professor, ele Ajoelhar era no milho. Não, o professor mandava no nível até errado, né? A gente vê hoje que é muito errado. Mas hoje em dia quem manda no professor são os alunos. Então é um grau de submissão ali. Parece que o professor está fazendo um favor para a criança porque o pai da criança está pagando. É uma inversão de valores. Então ali a gente enxerga que não, peraí. E dificilmente a gente chega na nossa casa e fala assim, ó, amanhã vamos fazer compras no mercado. Filho, pesquisa aí qual mercado tá mais barato. Alguém já fez isso? Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Lá faz. Fala, ó, a gente precisa comprar alimento e tal. Pesquisa aí onde tá mais barato pra gente comprar e conseguir economizar. Sabe, minha mulher fica louca comigo com isso, né? Que eu vou no mercado lá, eu fico, caça aqui, caça lá. Nossa. A hora que chega no final da compra, ela, mas você precisa ficar vendo o preço de tudo? Preciso, tô comprando, ué. A minha mulher também. Se a gente não acerta na compra, a gente vai acertar onde? Gravou isso? É verdade, é verdade. Pô, eu acho que isso é comum. Eu tava falando esses dias com um cliente no telefone, e a hora que eu falei isso, ele falou, pô, Renê, você matou, porque eu trabalhei também no setor de compra assim, assado. E, cara, a empresa só passou a tomar bomba a hora que eu saí de lá do setor de compra. Mas por quê? Porque é o setor fundamental. Se a gente não aprende a comprar, a gente não vai aprender a gerir. É o suprimento. É o suprimento. Então eu vou falar aqui uma nota de corte, até vou olhar para aquela câmera. Se você quer construir um mundo melhor, comece formando pessoas melhores dentro da sua casa. Eu sei que é muito corrido, a gente tem que correr atrás do dinheiro, e às vezes a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Na verdade, quase sempre. Então, nada mais humilde do que procurar bons lugares para os seus filhos frequentarem. Tá? Não seja arrogante o suficiente de não pesquisar. Tem dúvida? Pesquisa. Vai saber mais. Procura uma pessoa conhecida. Se você acha que tem algum conhecido aí que seja maçom, pergunta para ele na maior humildade. Irmão, você já ouviu falar sobre capítulo de Molay? Você já ouviu falar sobre arco-íris? Com certeza, se essa pessoa for maçom, ele vai falar para você. Com certeza. É uma forma de você melhorar a humanidade. Primeiro a gente transforma a nossa casa. Depois a gente transforma a rua, bairro, a cidade, o estado, o país e o mundo. Não adianta você querer mudar o mundo se a sua casa está bagunçada. Tudo começa pela sua casa. Tá? Seu filho é o que você vai deixar para o mundo. E o seu filho vai replicar. Você vai ter netos, bisnetos e assim por diante. Tá? Então a forma de melhorar é isso, é educação. Como é que melhora o mundo? Educação. Não é português, não é só história, português, matemática e geografia, não. São princípios, valores, caráter e o ambiente molda. Seu filho ou sua filha podem ser crianças maravilhosas. Se você colocar eles num ambiente ruim, você vai estar atrapalhando a formação do caráter dele. Assim como, às vezes a gente pode deixar quem, porque a gente está cuidando de outras coisas, e você fala assim, não, vamos dar um reset, vamos colocar meu filho num ambiente diferente. E você pode ali mudar a vida do seu filho. A princípio, a oportunidade é incrível. Eu sei aqui que são só 15 vagas. Não tem custo nenhum. Não tem preconceito nenhum. O que passa é por uma entrevista e uma avaliação, porque são só 15 vagas. Então tem sim já um caráter de perfil. Tem uma análise de perfil. O mínimo que você pode fazer para ajudar seu filho é procurar saber melhor, tirar suas dúvidas. E tá iniciando agora o capítulo nessa loja? Nós ainda estamos finalizando a fase documental, né? Tá. E aí, junto com isso, a gente precisa já fazer a angariação desses 15 membros, para aí sim a gente poder fazer a iniciação. Preencher uma ficha. Tá, mas isso Isso. acontece esse ano ainda? Acontece esse ano ainda. E por quê? Por que estão abrindo um capítulo Demolei na loja Albert Einstein? Veja bem, a Albert Einstein ela tem uma fundamentação focada em estudo, focada em desenvolvimento de estudos, desenvolvimento mental. Nada melhor de a gente poder desenvolver do que criar também novas cabeças. Base, né? Base. Não tem nada a ver que você vai estar no Demolei, vai sair, você tem que ser maçom. Nada a ver. A gente quer, na verdade, como eu falei ali atrás, a gente quer fazer parte desse momento para criar
as consciências. Então, para Albert Einstein, foi um prazer muito grande poder ter essa oportunidade de fundar um capítulo. Já existem outros capítulos em Sorocaba, existem capítulos muito grandes e antigos em Sorocaba. Sim, tem capítulos de mais de 20 anos. Tem. Aqui a gente tem o JTS, tem o Nobres, que são capítulos que lá atrás já eram referência no mercado, né? Já Sim. eram referência para o Demolê e hoje muito mais. Tanto é que Mas Arco-Íris tem mais de 20 anos. Arco-Íris eu acho que veio junto com o JTS, se eu não me engano. Que o JTS é o capítulo mais antigo de Sorocaba. Então, assim, para nós é um prazer de poder patrocinar justamente por esse intuito. Como nós temos esse intuito de evolução mental, por que não poder levar isso para a grade de baixo, né? Quer falar, irmão? Não. Tá impactado? Hã? Tá impactado? Não. Eu quero falar. Deu saudade? Eu quero. Eu tô perguntando. Eu tô fazendo pergunta como se eu não fosse para as Pra como pessoas se- que Não, o nunca leigo- viu entender. Sim, É, sim. Por que pra quem não sabe, né? A maçonaria, ela valoriza muito a gente melhorar a sociedade. Então, existem várias formas da gente melhorar a sociedade. Comentei pro Eric que a gente está com os 200 e pouquinhos quilos de alimento lá para doação, que vai ser decidido hoje para qual instituição vai ser doada. Então, a gente faz doação de alimentos. A gente Vamos ter uma feijoada agora estuda, também. vai ter a feijoada dia Não podemos 20, esquecer, dia 27 de outubro. Dia 27 de outubro tem a feijoada delivery, R$55. Perfeito. A feijoada serve até 3 pessoas, R$55. 3 pessoas? Até É, 3 três pessoas. pessoas. Não vai servir nós 3. Nós 3 não serve 2. Mas uma família ali de um casal e uma criança serve Tranquilo. R$55 delivery. Você passa lá na loja Albert Einstein, a gente te entrega no carro, você pode entrar também para receber ali. Tem um torresminho que vai ser vendido avulso. Cara, o melhor torresmo de Sorocaba. Vendido avulso. Do irmão Rock Santana. Do irmão Rock. Pra gente justamente fortalecer o caixa da loja. Então, o que as crianças fazem basicamente o que nós fazemos também. É a caridade, é ensinar, é tornar a sociedade melhor, é doar. É isso que a gente faz. Então, a maioria das lojas maçônicas ou adotam ou elas fundam uma instituição para tornar a sociedade melhor. Existem algumas lojas muito maiores, existem lojas centenárias que já tiveram tempo e oportunidade de abraçar e fundar instituições muito maiores. Mas a maioria das lojas, a maioria das instituições beneficentes, aqui em Sorocaba principalmente, elas têm a maçonaria ali por trás para fazer essa ajuda social. Então, a ajuda social hoje que a loja Albert Einstein está fazendo é abrir no capítulo Demolei para espalhar educação para jovens, não só para adultos. Tanto quem tenha filho, que acha que o filho tem perfil, procure. Se você é um homem de bons costumes, tem curiosidade sobre maçonaria, custa nada perguntar, o que for pertinente a gente explica. Mas eu tenho uma filha, minha filha é arco-íris também, a gente pode tirar dúvida. Maçonaria é para a família inteira, livre de religiões, livre de preconceito. Se você se encaixa ali, tem bons costumes, não vê o porquê não, tira dúvida. O máximo que vai receber é uma resposta curta, alguma coisa assim do tipo. Tem que achar a fonte certa. Né? Agora pense, independente de qual entidade tem que estudar. Tem que estudar. Depois acho que dá pra gente Tem que deixar estudar. o site oficial do Demolei também, que eu acho que é a melhor fonte para que a gente possa fazer essa consulta, né? Tudo isso que a gente tá falando, essas histórias que eu mandei para você que eu queria compartilhar, eu acho que nada melhor do que ler na íntegra, né? Então existe lá o site oficial Demolei Brasil, onde tem todo o nosso histórico, tem nosso corpo de direção a nível nacional, né? Então tudo que tiver de entrada de curiosidade tá lá, mas o nosso contato tá sempre aberto também para essa comunicação. Você pode ser falado os cargos que existem dentro dos capítulos Demolei? Quais são os cargos dentro de loja? Pode, cara. Você me ajuda a lembrar de todos? Pode. Mestre Alguns conselheiro. assim, só para os pais terem noção dos mas fala cargos de que os cima. filhos vão assumir. Eu ia falar uma coisa. Sim. Como a gente fala em maçonaria, tem uns toques e sinais, né?
E aí você falou de eventos. Como que um Demolei conhece o outro assim? Eles têm toque secreto também, igual da maçonaria? Existe o reconhecimento, existe uma forma de se reconhecer, não só por toques, palavras e costumes, mas existe. É lógico que a gente acaba se reconhecendo só de olhar, né? Mas tem como fazer essa identificação. Ah, tem. E lá dentro, os cargos, eu sei, assim, por curiosidade, tem o irmão orador, Perfeito. né? Que ele. O que que ele faz? Ele ora lá dentro? O irmão orador, ele é também o defensor do livro da lei, né? Ele é o representante da palavra do O livro da do lei capítulo. é o que vocês É a usam? Bíblia. É a Bíblia. Sagrada. Ah, legal. Então, a gente tem um fundamento, né? A Bíblia, ok? Perfeito. E ela é lida, então. Sim, dentro da nossa ritualística, quando ela foi elaborada lá atrás, em 1921, se não me engano, 1920, que foi elaborada inclusive por um irmão poeta, né? Então, qual que era o caminho desse entusiasmo dele? Era que abordasse dentro desse ritual o desenvolvimento desse jovem, né? O desenvolvimento, as fases que ele ia caminhar, a existir, obrigatoriamente colocar dentro daqueles momentos da sessão capitular paradas obrigatórias para agradecer, para rezar, né? Lógico, quando a gente fala precisa ter uma crença, é justamente por isso, porque vai existir, e isso por costumes que são intrínsecos da ordem, vai existir um momento de agradecimento, vai existir um momento de oração Dentro do do capítulo. Então a gente tem um momento de oração. Perfeito. Aí tem o primeiro diácono, um segundo diácono, Perfeito. né? O tesoureiro, que é o que faz a gestão de tudo. Perfeito, de recursos. Gestão do O dinheiro hospitaleiro, que é o comunicador com as ações. Então, veja, o tesoureiro, ele gere dinheiro. O hospitaleiro, ele gere ações. O tesoureiro, ele gera as finanças para a administração da loja. Perfeito. O hospitaleiro, ele também gera as finanças pertinentes para beneficência e enfim. E esses eventos, né? É acreditado esse valor aí pro irmão tesoureiro e é responsabilidade dele gerir isso. Perfeito. Responsabilidade dele. Responsabilidade dele junto com o conselho consultivo. Fala para aquela câmera ali como se fosse com o coração de um Demolei para atingir uma criança. O que um tio Demolei gostaria que todas as crianças e pais ouvissem? O que você aprendeu, o que você quer transmitir? Chama alguém, chama. Olha naquela câmera. Por quê? Por que a pessoa deve participar? Por que a pessoa deve pesquisar? O que mudou em você? Acho que essencialmente, né, nessa minha trajetória do Demolei, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer situações, conhecer lugares que é óbvio que durante a vida a gente pode acabar passando, mas não na compreensão de família, né? Então, assim como eu fui recebido fora de Sorocaba, né? Recebi gente fora de Sorocaba também aqui, a nossa família ela só tende, e é o que nós esperamos, que ela cresça. Cresça em base, cresça em proporções de evento, cresça em interesses. Então, você que tem qualquer tipo de necessidade de conduta, qualquer tipo de vontade de melhoramento, de engrandecimento, a Ordem Demolei está aqui sim para te ajudar de uma maneira de orientação próxima, né? Nós, como conselho, nós, como formadores desses meninos, estamos juntos para que a hora que chegar na maioridade possamos devolver, entre aspas, para a família um jovem preparado para atender o futuro. Então, a quem tiver interesse, a quem tiver mais curiosidades, estou totalmente disponível. Deixo meu contato com o Marcos para que seja disponibilizado na rede. Por favor, me chamem, vamos bater um papo. Podemos marcar presencialmente também para que possa conhecer um pouco mais essa ordem, que só vem a somar para a nossa nação, para a nossa sociedade. Eu quero pedir para o Emerson, consegue refletir aqui minha foto da minha filha? Essa foi a comemoração do Dia dos Pais. Eu com a cara vermelha. Cara, eu chorei. Chorou pouco. Mas eu chorei, foi muito. Minha filha me deu uma rosa ali. Eu não vou falar de tudo. Enfim, eu só de falar já vai fico... chorar de novo. Já choro de novo. Mas isso aí, para quem não sabe, é dentro de uma loja maçônica. Minha filha tá com o vestido dela ali azulzinho.
Minha esposa estava comigo, minha esposa, meu filho, então assim, é uma oportunidade de reunir a família. Cara, só alegria. Olha a cara da minha filha de feliz. Incrível. Assim, eu me emocionei, me emociono sempre. E, cara, é uma oportunidade que todo mundo tem de se emocionar também com seus filhos, né? É muito bom. E faremos com certeza ainda uma cerimônia aberta para que possam conhecer, e eu queria trazer esse convite para vocês no momento oportuno. Perfeito. Eric, quer falar alguma coisa, irmão, para encerrar? Não. Não? Tchau, muito obrigado. Tô Obrigado. É isso. Não, é não, João, desculpa. Obrigado. Obrigado, filho. Não? Não, acho que eu falei. Então só agradece, pô. Obrigado. Gente, é isso. O nosso podcast, o foco dele é vendas, marketing, empreendedorismo, tudo relacionado a melhorar a sua vida financeiramente e de forma comportamental também. Pensando já na nossa família, se você é empreendedor e quer que seu filho seja empreendedor, esse podcast faz todo sentido. Na ordem Demolei, você vai saber qual é a aptidão do seu filho, se é para um cargo de orador, tesoureiro, secretário, um cargo de liderança, enfim, tá? Entrou, não gostou, não se identificou, vai sair, infelizmente vai sair, mas dificilmente isso acontece só por necessidade maior. Quero agradecer vocês. A patrocínio desse podcast, lógico, da nossa agência de marketing e criação de conteúdo, onde a gente acompanha o empresário levando a solução e não o problema. Então, nós acreditamos que para você vender mais, você tem que ser mais presente. Quanto mais presente, mais notável você será e mais oportunidade de oferecer o seu produto e serviço você vai ter. Só que é muito difícil ser muito presente na rede social, né? Você já faz um monte de coisa. Então, a nossa agência, ela vende essa solução, onde nós criamos conteúdos, tudo com cronograma pensado, elaborado. Nós criamos, vamos até a sua empresa, editamos, postamos com a copy muito interessante, pensado, com auxílio de inteligências artificiais e tecnologia, e gerenciamos o seu tráfego pago. Se você tiver interesse, mande um WhatsApp também, que estamos super à disposição. Atendemos só empresas da região de Sorocaba, tá? Sorocaba e região, porque nós zelamos por estar presente fisicamente nos nossos clientes, inclusive para criar os conteúdos. No mais, senhores, agradeço demais esse podcast, que foi super à vontade, né? Gostei muito. No mais, é isso. Irmão Renê, muito obrigado, tá? A gente descontraiu aí, acho que a gente conseguiu, né, fazer o pessoal entender o que é mais essa ordem. Mas agradeço. A gente é muito grato, né? O que nós somos hoje é graças à Ordem Demolei. Sem dúvida nenhuma. Sou muito grato àquilo que ela proporcionou à família e continua proporcionando, né? Só alegria. Só alegria. E agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Mais uma vez, estou aberto à disposição para retorno, para recebimento. O que vocês precisarem, o que o público precisar, a gente está totalmente disponível aí. Muito obrigado, gente. Até o próximo.